Olá, tudo bem? Sou Oliveira. Essa foto foi tirada e documentada. Sabemos que a partir de 1880, tanto ele quanto outros pastores de igrejas renomadas, como presbiteriana, wesleyana, congregacional e tantas outras, estavam no movimento milerita, lá junto com a galera da Adventista do Sétimo Dia. Tanto ele como algumas outras pessoas da Igreja Adventista são taxados como maçons. Não estou aqui falando que ele é maçom, mas a história fala. Investigue mais. Seja abençoado você e sua família. Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como vocês estão? Hoje, dia 5 de junho de 2024, mais ou menos 1 hora da tarde, se não for 5 para 1, é 1 hora, é 1h05 por aí, eu não guardei aqui o horário na cabeça, iremos dar continuidade ao estudo da Escola Sabatina da Igreja Adventista, o Grande Conflito, ou o Último Conflito, ou a Grande Controvérsia, enfim. Estamos na lição 10, tá? E o tema da lição 10 é Espiritualismo Exposto. É a página 70, tá bom? E essa página 70, ela está alicerçada em cima de Oséias. Vamos abrir a Bíblia no livro de Oséias? Estou sem óculos só pela misericórdia. Oséias é depois de Ezequiel, tá, gente? Ezequiel, Daniel. Para, cachorro. Oséias. Pegar o óculos para fazer a leitura. Oséias capítulo 8. Vamos ler? E fala assim no capítulo 8 de Oséias. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como a águia contra a casa do Criador, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Transgrediram a minha aliança. Transgrediram a minha aliança. E se puseram contra a minha lei. E ainda tem evangélicos que abrem a boca para falar algo contra a lei. Isso é triste. Deixa eu dar um recado aqui. A Igreja Adventista, eu acho até engraçado eles falarem, né, aqui no tema espiritualismo exposto. Há pelo menos 40 anos, a igreja adventista, o que mais ela tem são símbolos de ordem maçom envolvido nas teses. Quando você olha a capa desse livro, a primeira coisa que vem à sua cabeça, para quem tem uma mentalidade aberta para isso, porque tem pessoas que a mentalidade é tão congelada que ela não consegue ver nem a mão na frente do rosto dela. Imagine o que uma capa de livro significa. Você aqui só consegue ver uma coisa: uma romana se ajoelhando perante um homem e ao fundo uma luz que representa o sol.
uma luz entre as nuvens que representa o sol. É extremamente católico as coisas que a Adventista faz. É extremamente católico. E uma pessoa que tem a cabeça fraca, levada à religiosidade, até sai da Adventista para virar católico. Porque a Adventista está muito escancarado os simbolismos dentro da Adventista. Mas não é só na Adventista, não. Qualquer religião. Assembleia de Deus, Testemunho de Jeová, Nova Vida, Universal. Não importa qual seja. Eles têm que criar algum tipo de amuleto para as pessoas se alicerçarem aquele amuleto. Mas vamos lá. Se você quiser, já abra lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Aí está escrito assim, verso para memorizar. Verso para memorizar. Porque o Criador, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta, descerá dos céus e os mortos no Salvador ressuscitarão. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Nós, os vivos que ficarmos. Só que esse nós, os vivos que ficarmos, será só os 144 mil, porque todos os outros que estiverem vivos pertencerão ao lado do capeta. Então, nesse tempo aqui, os que morreram por não negar o nome de Cristo, e os que continuaram vivos, são os 144 mil, esses subirão ao céu sem conhecer a morte. Seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Criador nos ares, e assim estaremos para sempre com o Criador. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos ler? Tessalonicenses é antes de Timóteo, tá? Então vamos lá. 4, 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. E fala assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta do Criador. E os que morrem, ou que morreram, em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Criador nos ares, e assim estaremos sempre com o Criador. Portanto, consolai-vos uns aos outros. O arrebatamento dos 144 mil, aqui fala que acontecerá junto com aqueles que ressuscitaram, isso é, depois do julgamento. Porque só vai ressuscitar e ir ao céu os salvos. Os que não forem salvos continuarão mortos. Ou morrerão de novo. Aí já é uma questão de visão. Para mim, na minha questão, nem ressuscitado será, continuará morto. Mas a Bíblia fala que haverá um julgamento. Então, todos há de ressuscitar, já separados, numa fileira, de um lado, os que morreram em Cristo, no outro lado, os que morreram sem Cristo. E ali, automaticamente, esses voltarão até a segunda morte, e os que ressuscitaram subirão ao céu. Então, aqui deixa bem claro que esses todos subirão ao céu após o julgamento, tá certo? Então, vamos lá. Sábado, 1º de junho, lembrando que hoje é quarta-feira, dia 5 de junho, tá? De 2024.
Deve ser agora mais ou menos, deixa eu ver aqui a hora. 1 hora e 9 minutos. 13 horas e 9 minutos da tarde. Vamos lá. Página 70, alicerçado em Oséias 8. Décadas atrás surgiram histórias sobre experiências de quase morte, em que pessoas morreram, foram reanimadas e relataram o que tinham visto e ouvido enquanto estavam mortas. Milhares dessas histórias foram documentadas. Muitos acreditam que esse relato indica que os mortos não estão de fato mortos. O espiritualismo surgiu com a mentira da serpente. É certo que vocês não morrerão. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Gênesis capítulo 3, vamos lá. Versículo 4. Está escrito assim: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrerás. Ah, desculpa. Leituras da semana. Mateus 10, 28, Eclesiastes 9, versículo 5, Isaías 8, 19 e 20, Evangelho de João 11, versículo 11 ao 14, e depois do versículo 21 ao 25. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, Apocalipse 16, 13 e 14, Mateus 24, 23 ao 27 e 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 ao 12, tá? É que eu li aqui, eu comecei a leitura do estudo e esqueci de falar sobre a leitura da semana. Tá certo? Então vamos lá. Voltando aqui, Gênesis capítulo 3, versículo 4, como eu acabei de ler. Ele assumiu várias formas, mas sempre com a premissa de que a vida continua após a morte. Essa ideia estava na raiz do falso movimento religioso do século XIX. Todo mundo aprendeu na escola que o século XIX é do ano 1800 a 1899. Todo mundo sabe disso, né? Então, vamos lá. Com a alegação das irmãs Fox, depois admitida como fraudulenta, de que podiam receber respostas às suas perguntas de espírito dos mortos. Nesta semana, veremos que a nossa única salvaguarda contra os enganos satânicos dos últimos dias é um relacionamento pessoal com Cristo e uma base sólida nos ensinos da Bíblia. Isso inclui a doutrina sobre a morte, independente do que os nossos olhos, ouvidos e coração têm de nos dizer. Esta lição se baseia no capítulo 31 a 34 do livro Grande Conflito. Então vamos aqui no capítulo 31 do Grande Conflito. Vou pegar essa aqui que é da Adventista. Não sei se vai ter porque é um compilado. Deixa eu ver. 31 ao 34. A perseguição. Mateus 24, 9. Então seria uma obrigação. Aqui, ó. Na página 22 está assim. Duas classes de pessoas. Sempre houve duas classes entre aqueles que alegam seguir a Cristo. Embora algumas pessoas estudem a vida do Salvador e se esforcem avidamente para corrigir seus defeitos e se conformar com o padrão. Outros repelem verdades claras e práticas que expõem seus erros, até mesmo em sua melhor condição. É, eu vou falar para vocês.
Até as referências que estão aqui não tá igual não, tá? Deixa eu ver nesse outro aqui que já não é compilado. Esse aqui já não é compilado, esse aqui é inteiro. Vamos ver. 31 ao 34. 31 ao 34. Ó. 31. Tito considerou impossível controlar a cólera. 31. Tá vendo? É diferente. Ó. A página 31 desse aqui começa assim. Ó. Tito considerou impossível controlar a cólera da soldadesca. Ele entrou com seus oficiais no edifício sagrado e examinou-lhes o interior, o esplendor que constataram, deixou-os maravilhados. Durante longo período de supremacia papal, testemunhas do Criador se apegaram à fé em Cristo. Tá vendo? É diferente. A página 31 é diferente. A 34. Deixa eu ver o que está escrito na 34. A 34 começa assim, ó. O espírito do Criador será totalmente retirado dos ímpios, mas não restringindo a explosão das paixões. E o que começa aqui na 34? Como é que começa? Eu tive que desligar aqui porque recebi uma chamada aqui telefônica. Enfim, foi só para atrapalhar mesmo. Então vamos lá. Aí a página aqui desse aqui, ó, que é Adventista da, a página 34, está assim. Não só pregavam o evangelho, como também visitavam os enfermos e trabalhavam para promover a harmonia e o amor fraternal. E nessa aqui tá, o espírito do Criador será totalmente retirado dos ímpios, não mais restringido à explosão das paixões humanas e ira satânica. O mundo contemplará, então, como jamais visto o resultado do governo de Satanás. Então, assim, esse aqui, realmente, por ser compilado, não tem nada a ver com esse aqui, que não é o compilado. Tem mais de 600 páginas. Então, eu vou só ficar olhando por esse, porque, sinceramente, esse aqui tá fora. Se eles fizeram... Aí que entra uma questão. Vamos lá. Para você ver como que o negócio está bagunçado na Adventista do Sétimo Dia. Eles fazem um livro de escola sabatina chamado O Grande Conflito, que é segundo o que está escrito no livro O Grande Conflito. Só que esse aqui, só você comprando, e eu não sei nem se eles estão vendendo. Se você ligar para esse número aqui, Minas Gerais, 37 99 96 42299, é R$10 o valor do livro. Eu liguei para lá ontem, conversei com eles, R$10 o valor do livro. E tem outros livros de anuais que está muito mais barato que na Adventista. Pode ligar para lá e pedir que chega na sua casa. Claro, você paga o frete do correio, tá? Você paga o frete do correio. Então, ao invés de eles fazerem o livro se baseando no compilado que eles dão gratuito, eles estão fazendo o livro, porque esse aqui, eu vou ter que ler todas as páginas do 31 ao 34 para entender se está dentro do enredo que eles estão falando aqui em meia página. Para mim não está no enredo, mas eu tenho que ver se está no enredo. Mas enfim, vamos continuar lendo. E por isso aqui ser um livro de uma outra denominação que não é adventista, do sétimo dia, eles podem alegar que o livro está com algum tipo de fraude. Embora eu creio que não esteja, porque pessoas sérias não vai dar esse livro de graça como eu recebi de graça, agora estão vendendo a R$10 para fazer uma fraude. Embora 99% das pessoas que receberam o livro gratuito não leram o livro.
Como esse aqui também. Um montão não lê, até joga fora. Pega, porque o brasileiro é assim, ele pega o troço, nem olha e depois joga fora, dá para outra pessoa. E depois quer reclamar que o país está ruim. O brasileiro não quer estudar nada, o brasileiro não quer mudar a consciência que está errado. É cada um por si na hora de fazer a besteira e depois quer culpar alguém. Mas enfim, voltando aqui. Página 71. Essa página está alicerçada em Oséias capítulo 9. Vamos ler? E está escrito assim em Oséias. Não, mesmo de óculos está ruim. Não te alegreis, ó Israel, não exulteis como os povos, porque ao prostituir-te, abandonastes o teu Deus. Amaste a paga de meretriz sobre todas as eiras de trigo. Gente, eu vou parar aqui, porque sem querer eu saí do sábado e entrei no domingo sem dar pausa, que eu dou para ter como se fosse aquela mudança de dia, tá? Então eu vou dar uma paradinha aqui, aí eu já volto já. Calma aí. Aproveitei que eu dei essa pausa aí e mudei a blusa, né, para ficar assim, um rosa com esse contraste aqui, ó. Então vamos lá. Agora são 13 horas e 25 minutos desse dia nublado, que ainda não choveu, 5 de junho de 2024. Vamos lá. Domingo, 2 de junho. Está alicerçado em Oséias 9. Como eu já li anterior, vamos ao que interessa. A consequência mortal do espiritualismo. A fábula do que a morte é apenas a entrada para um novo estágio da vida baseia-se no conceito da imortalidade natural da alma. Tô com vontade de espiar. Desculpa, gente. Eu não vou cortar não, tá? Vai ficar com esse carão aí mesmo de espinho. A vida baseia-se no conceito da imortalidade natural da alma. Essa ideia pagã se infiltrou na igreja desde o início. À medida que esta se afastava dos fundamentos bíblicos na tentativa de tornar sua fé compreensível para o mundo romano, a teoria da imortalidade da alma. Ele está aqui perturbando, ó. Está aqui perturbando. Tá pulando dessa altura aqui, do lado da mesa aqui, para eu pegar. O mundo romano. A teoria da imortalidade da alma foi uma das falsas doutrinas que Roma recebeu do pagamento, incorporando-se à religião da cristandade. Ellen G. White, O Grande Conflito, página 457. Estou torcendo que fale alguma coisa. 457. Página 457. Qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que exerce todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude do Criador. Éfesos capítulo 3, versículos 16 ao 19. Aqui são reveladas as alturas a que podem chegar através da fé nas promessas do nosso Pai Celestial. Mediante os méritos de Cristo, temos acesso ao trono do poder infinito. Eu teria que ler a página. Pelo menos está dentro do contexto que está sendo falado aqui.
Aí vem a pergunta número 1. Ei, pergunta número 1, hein? E fala assim: o que Mateus 10, 28 diz sobre a suposta imortalidade da alma? Olha, eu não estou entendendo o porquê que está sendo falado de imortalidade da alma se a alma é mortal. O que é imortal é o espírito. O espírito é imortal. Agora a alma, até onde eu sei, ela é mortal. Mas vamos lá em Mateus capítulo 10. Vamos lá, Mateus capítulo 10. E fala assim, Mateus capítulo 10, versículo 28. E fala assim: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. É isso que eu falo. Até onde eu sei, o que é imortal é o espírito, porque o Criador ele recolhe o espírito. A alma é o corpo, é isso aqui. Mas por que está escrito alma, eu não sei, mas enfim. Se você quer crer que a alma é alma, pronto. Mas eu creio que é o espírito, que é imortal. A alma é mortal. A alma é o que vai para baixo da terra comer capim pela raiz. O Senhor proibiu seu povo de se envolver com o ocultismo. Israel não deveria tolerar encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consultasse os mortos. Deuteronômio 18:11. Vamos em Deuteronômio? Deuteronômio 18, versículo 11. Vamos lá. E está assim: nem encantador, nem quem consulte o espírito, adivinhadores, mágicos, até esses discípulos, nem quem consulte os mortos. Pois, aí vamos ver, versículo 12: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Criador. E por esta abominação o Criador os lança fora de ti. Aí, vamos lá. Tais pessoas deveriam ser apedrejadas até a morte. Levítico 20, 27. Vamos lá em Levítico, gente. Levítico 20, 27. 20, 27. Vamos lá. Ele está falando assim: quando, pois, algum homem ou mulher em ti tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhações, certamente morrerás, serão apedrejados. O seu sangue será sobre eles. O seu sangue será sobre eles. A punição parece muito dura, mas foi designada para proteger Israel da adoração dos falsos deuses. A feitiçaria é demoníaca. Ela seduz as pessoas à falsa adoração e falsifica o relacionamento genuíno com o Criador, mas não satisfaz as necessidades profundas do coração. O espírito está no centro do plano de Satanás. O espiritismo, tá? Eu falei espírito, né? É espiritismo. No centro do plano de Satanás, de levar o mundo cativo, mas o Salvador, por seu poder, liberta os cativos das correntes do mal que os prendem. Aí vem a segunda pergunta. Leia Eclesiastes 9:5, Jó 7:7, Isaías 8:19.
Vamos ler. Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Vamos lá. E está falando assim. Eu olho para lá, porque quando não é o cachorro fazendo alguma coisa aqui, a televisão está ligada na Novo Tempo, tá? Eu fico olhando para saber o que está fazendo ali. E está escrito assim, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Jó, Jó 7,7. Vamos lá, gente. Jó 7,7. Jó, capítulo 7, versículo 7, tá? E está escrito assim em Jó. Lembra-te de que a minha vida é como o vento. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. Isaías. Vamos em Isaías agora, galera. Isaías é depois de Cantares. Vamos lá. Isaías 8. Isaías 8, versículo 19. E está escrito assim: Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espírito, familiares e os adivinhadores, que cheiram, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo ao seu Criador, a favor dos vivos consultar-se aos mortos? Vou ler de novo. Quanto, pois, vós disserem, consultai os que têm espírito, familiares e os adivinhadores, que chiureiam, é chiureiam mesmo que está escrito, tá? E murmuram, porventura não consultará o povo o Criador? A favor dos vivos consultai-se-á aos mortos? São duas perguntas. O que essas passagens bíblicas nos ensinam sobre a morte e a comunicação com os mortos? Olha, a única coisa que me ensina aqui é ódio. Se tem espírito, mata. E a pessoa que busca se consultar com esse tipo de espírito são pessoas burras, idiotas, que não entendem que os demônios não têm nada a oferecer. O que o demônio dá com uma mão, ele tira com as duas. A crença de que os mortos são. A crença que os mortos vão direto para o céu na morte, embora antibíblica, como a guarda do domingo, existe por tanto tempo e está tão firmemente enraizada que é muito difícil abandoná-la. As pessoas usam alguns textos tirados do contexto para tentar justificar a crença, mas esse falso ensinamento as deixa desprotegidas contra o engano de Satanás. Pode impor-lhes, especialmente na crise final. Qual é a maneira mais adequada de explicar o estado dos mortos às outras pessoas? É só ir lá em Eclesiastes 9, gente. Eclesiastes 9. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5. É só ir lá. Porque a pessoa que não quer acreditar, ela não vai acreditar. Você pode falar 500 vezes todos os textos da Bíblia e ela não vai querer acreditar. Tá certo? Agora vamos para segunda-feira. Segunda-feira está alicerçado no capítulo 10 de Oséias, tá? Então vamos lá.
Então, gente, hoje vamos aqui agora começar na, na segunda-feira, 3 de junho, porque lemos agora o domingo e agora estamos na segunda-feira, 3 de junho. Lembrando que hoje é quarta-feira, dia 5 de junho, tá? 2024. Aqui está alicerçado em Oséias 10 e está escrito assim em Oséias 10. Israel é uma vida estéril que dá fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares. Conforme a bondade da sua terra, assim fizeram boas as estátuas. A página 72 está alicerçada em Oséias 10, tá bom? E a página começa assim: a morte no Antigo Testamento. Leia Salmos, capítulo 6, versículo 5, Salmos 115, versículo 17, 1 Reis, capítulo 2, versículo 10, capítulo 11, versículo 43, capítulo 14, versículo 20. O que esses versículos ensinam sobre o estado dos mortos? Então vamos lá. Vamos começar em Salmos. Agora, por que vai de Salmos para depois voltar para Reis? Eu não sei. Eu não poderia botar Reis e depois Salmos? Mas enfim, vamos lá. Salmos. Salmos capítulo 6, versículo 5 fala assim, ó. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará. 115 agora. Salmo 115, versículo 17. Os mortos não louvam ao Criador, nem os que descem ao silêncio. Segunda Reis. Vamos lá em Segunda Reis. Segunda Reis. Segunda Reis. Capítulo 2, versículo 10. E assim está escrito. E disse, coisa difícil pediste, me vides quando for tomado de ti. Assim te fará, porém, se não, não se fará. Repetido. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 10. Não, é Primeira Reis, tá? Desculpa, gente. Primeira Reis. Viajei agora, hein? Primeira Reis, capítulo 2, versículo 10, fala assim. E Davi dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Davi morreu. Tem o capítulo 11 agora e depois o 14. E fala assim. Primeira Reis, capítulo 11, versículo 14. E levantou, pois, o Criador contra Salomão, um adversário Haddad, e Adomeu. Ele era da descendência do rei em Edom. 11:43. Desculpa, gente, é 11:43, não é 11:14, não. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu pai e Reboão, seu filho, reinou em seu lugar. Primeira Reis, capítulo 14 e 20.
E foram os dias de Jeroboão, reinou 22 anos, e dormia com seus pais. E Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Me fez ler isso aqui só para constar que na Bíblia tem um monte de morto. O Antigo Testamento não ensina a imortalidade da alma. Não ensina que, após a morte, os fiéis voam para o céu. Eita! Para a eternidade. Ou que, após a morte, os infiéis descem ao inferno, onde queimam eternamente. Ensina que a morte é um sono. A Bíblia usa a expressão descansou, dormiu com seus pais. 1 Reis 2:10 e 14:20. Acabamos de ler, né? 14:20 não, né? Então vamos lá no 14:20. Assim, lemos. Lemos 14:20. O que não lemos é os Salmos aqui. E também, para descrever a morte dos patriarcas, o sono da morte, Salmos 13. Vamos lá em Salmo 13. Salmo 13 a gente não leu, não. Salmos 13. Salmos 13. 13, versículo 3. E atende-me, ouve-me, ó Senhor. Ilumina meus olhos para que eu não adormeça na morte. E o Salmo 90. Vamos lá no Salmo 90. Também não lemos. Salmo 90 está escrito assim. 90, versículo 5. Tu os levas como uma corrente de água. São como um sono. De manhã são como a erva que cresce. Em Jó. Referindo-se à morte, Jó falou de não acordar do sono. Jó 14:12. Jó, capítulo 14. E está escrito assim em Jó. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, nem acordará, nem despertará do seu sono. O salmista escreveu: Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Salmo 17:15. Salmo 17:15. E está escrito assim: Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Quando, né? Quanto não é? Quando. O salmista escreveu: Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face quando acordar. Me satisfarei com a tua semelhança. Salmo 17:15. Acabamos de ler agora. Quando o exército assírio foi derrotado, a morte dos soldados foi chamada de sono profundo. Salmos 76:6. Salmos 76. Vamos lá, gente. E está escrito assim: A tua repreensão, ó Criador. 76:6. A tua repreensão, ó Criador de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. A ideia dos mortos como espíritos desencarnados, pairando para se comunicar com os vivos, não é um conceito bíblico, mas puro paganismo.
A falha em entender a verdade sobre a morte nos deixa vulneráveis aos enganos de Satanás. Muitos terão que encarar espíritos de demônios, personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes apelarão para nossos mais profundos sentimentos e realizarão milagres para apoiar sua declaração, as suas declarações. Devemos estar preparados para resistir a eles, com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e de que os que aparecem dessa maneira são espíritos demônios. O Grande Conflito 465. Eu não vou ler não, são 2 páginas. 465 e 466. Pergunta número 4. Leia Daniel 12, Jó 19. Que elementos sobre o estado dos mortos são acrescentados por esses versos? Eu vou ler, gente, mas deixa eu acabar de ler aqui. A morte é um descanso até a ressurreição. Não há espíritos desencarnados pairando para se comunicar com os vivos. Embora os pagãos acreditassem no mundo espiritual, os israelitas entendiam a morte como um sono até amanhã, o clarecer da ressurreição. Embora lamentamos pelos mortos, precisamos nos consolar com o fato de que, depois que os fiéis fecham os olhos, não importa quanto tempo demore, o que verão assim que acordarem será a segunda vinda de Cristo. Nesse momento, seu primeiro pensamento será: Cristo voltou. Vamos lá. Em Daniel 12. Daniel 12. Daniel 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Jó 19. Jó 19. Jó 19, versículo 25. E está escrito assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne verei ao Criador. Vamos orar. Amado Pai, através de Salvador, eu te peço obrigado por mais uma vez permitir que eu dê esse estudo bíblico. Amanhã, dia 6, irei no cardiologista e eu te peço, abençoe-me, fazendo aquele homem entender o problema que eu tenho e que através da sua sabedoria, Pai, ponha na mente dele o que é preciso para eu resolver os problemas de saúde que eu tenho. Peço através de Salvador que perdoe todo o pecado que eu tenha cometido contra ti e meu próximo. E que também, Pai, abençoe cada filho e cada filha, pondo tanto em mim quanto neles e nelas teu Espírito Santo, arrancando de nós todas as mazelas satânicas que um dia, sem percebermos ou com a nossa própria boca, autorizamos Satanás a fazer. Quebra, Pai, esses laços, essas correntes, esses contratos, que sem percebermos, ou até mesmo ciente, autorizamos Satanás a fazer. Eu te peço, Pai, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Assim seja, muito obrigado, assim seja. Gente, terminei o dia de segunda-feira. Amanhã eu vou ver se eu faço até quinta-feira. Tá certo? Sejam todos abençoados.